Olá, sejam muito bem-vindos ao signo de Aquários, aquarianos e aquarianas. Sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe. Atenção à nossa leitura do nosso canal que chama Tríade da Alma, leitura para os três pilares do nosso cotidiano, né? Que é o particular, familiar e profissional, ok? Essa leitura ressoa para os próximos 7 dias, então tire somente o que é positivo para você, entendeu? Lembrando que pode ser justamente não só associado à sua Sol, né? Mas pode ser a sua Lua Vênus, como também o seu ascendente, combinado? Então vamos lá, signo de Aquários, leitura Tríade da Alma, baralho Lenormand, pilar particular. Por favor, universo, 2 cartas para o pilar particular do signo de Aquários. Vamos lá, por favor, universo. Não foi. Por favor, universo, 2 cartas, Tríade da Alma para o signo de Aquários. Vamos lá. Carta da Raposa, pilar particular, carta 9 de paus. A carta 9 de paus, né, tem muito a ver com ação, criatividade e espiritualidade, perfeito? Ainda mais no âmbito particular, tá certo? Já começa justamente a astúcia, né? Tem muito a ver com astúcia, né? Estratégia, né? O que seria no âmbito particular, né, da tríade da alma, no pilar particular, né, essa questão dessa carta 9 de paus, né, nessa ação, né, nessa espiritualização, né, para o ambiente particular, né, é uma questão de estratégia, mas vamos lá, mas o que seria a segunda carta para tirar essa intuição e leitura do pilar particular para os próximos 7 dias, signos de Aquário? Por favor, mais uma carta. Montanha, carta da montanha. Carta da montanha, aquarianos e aquarianas. 8 de paus. 8 de paus. Raposa e montanha, 9 de paus e 8 de paus. Está totalmente espiritual essa leitura. Está totalmente espiritual. Porque a montanha é a questão justamente de um obstáculo a ser vencido, né? Você vê no horizonte o tamanho, a imponência da montanha, né? Então, a montanha em si, ela traz muita ideia de resiliência, sabe? Então, junta essa questão da resiliência quanto justamente da esperteza da raposa, né? Da estratégia da raposa, né? Que realmente ela não é uma presa fácil. O predador da raposa é muito difícil ele conseguir. O maior predador da raposa é o próprio homem, né? Então, se você for entender por esse lado particular, né, do signo de Aquários, né, justamente essa questão de estratégia, igual eu estou falando, né, e de resiliência para conquistar o monte, né, o cume da montanha, né, justamente para você chegar ao vale, né, ao vale bendito, né. Então vem muito uma questão de cautela com o seu consciente, Aquários, tá? Cautela com o seu consciente, que realmente você deve estar justamente em algum processo em que você está e é necessário passar, tá? Me vem ainda mais quando a gente fala do particular, que a gente na árvore da vida, né, pela Cabala, né, a gente chama de Malkut, né, que é o nosso reino interior, né, que é justamente influenciado pela Shekinah, né, que é do Criador, né. Então, justamente algum processo que você tem que vivenciar, perfeito? E que você está vivenciando nos próximos 7 dias, perfeito? Então, utilize-se da raposa para que você tenha uma estratégia para que justamente a sua mente não te pregue peças, perfeito? E que você consiga conquistar a montanha, consiga conquistar
no cume desta montanha. Perfeito, signo de Aquários? A mente a palavra não é até pesada, mas a mente, ela é sacana. A mente, ela consegue te travar de tal forma que você, às vezes, você estagna, você almeja, você quer, mas você nunca, a dificuldade é muito grande, né, para você ter a permissão de conquistar, né? Então, use de estratégia, não deixe a sua mente te coibir, te distrair, tá certo? Da sua experienciação que você está passando agora. Perfeito? Então continue focado, seja resiliente, perfeito? E passe por essa superação. Perfeito? Eu acho que a melhor dica que eu tenho para o signo de Aquários, né, no pilar aqui, no pilar particular, né, da tríade da alma, né, é neste momento, né? Seja o que você justamente estiver vivenciando nesses próximos 7 dias, tem estratégia, perfeito? E realmente seja resiliente para você justamente passar por essa experiência. Combinado? Signo de Aquários, ficou bacana. Então, assim, eu acho positivo esse pilar particular para vocês, aquarianos, aquarianas, signo de Aquários. Vamos lá, então, próximo pilar, pilar familiar. Lembrando, tá, pessoal, a tríade da alma é um modelo de estudos criados por mim ao longo de quase 4 anos, né, 4 a 5 anos, né, em que realmente, inicialmente, né, eu comecei meus estudos todos na parte da cabala, né, justamente estudando a árvore da vida, né, porque eu sou muito da parte de energia, acredito muito na energia do ser humano, né, o ser humano, ele consegue evitar até guerras, pelo poder da energia que ele tem, né, já visto dos exemplos básicos o que uma mãe não pode fazer por um filho ou por uma filha, não é mesmo, né? Mães que se transformam em super-heróis para poder salvar seus filhos. Então imagina, se no momento que a gente conseguir ter toda a sabedoria, né, para chegar da Malkuth, na árvore da vida, até Keter, né, do lado das Séferas, né, que aí realmente, para não confundir, não vou entrar muito em detalhe das 10 casas, né, das 10 Séferas, né, que compõem as Sephiroths, né. Então é interessante porque o pilar, a tríade da alma, ela foi montada em cima disso, né? A Malkuth, né? Que aí que é justamente que ele referencia, tá? Ele referencia seus 22 caminhos da árvore da vida. Ele referencia justamente no tarô, né? 78 cartas, né? Ele referencia justamente as 22 cartas principais, né? Aí eu tô falando do louco, né? De todas as cartas que compõem o tarô são correlacionados, né, justamente com os 22 caminhos que existem dentro da árvore da vida, perfeito? E aí, justamente começando a estudar, a Malkuth, né, que é a primeira casa, né, que é o seu reino interior, né, influenciado pela Shekinah, né, que é o Criador divino, né, então vê essa necessidade de instrução para justamente vivenciar a Malkuth, né? E aí justamente eu fui encontrar justamente o baralho Lenormand, certo? E aí criei essa metodologia, né? Para não ficar uma coisa muito maçante, né? Uma coisa mais objetiva, né? Porque aqui não dá para atender todos os grupos, né? Mas é um grupo direcionado, né? Mas por isso que eu pretendo estar aqui toda semana para tentar atender todos os grupos, né? Mas que realmente pudesse justamente me dar nortes, né? No caminhar da minha vida, perfeito? E foi muito positivo, tá bom? Então eu estou aqui compartilhando uma experiência vivenciada, né? E que realmente vocês também possam tirar bons proveitos, entendeu? Então, o canal é novo, tá bom? Por favor, não deixe de fazer o triplo C, curtam, compartilhem, comentem, né? No final do vídeo eu vou passar justamente a frase, né? Da corrente do bem, né? Que é justamente para a gente poder fazer egrégora, né? Impulsionar, né? Essa energia, né? Para os próximos 7 dias para o signo de Aquários, combinado? Então vamos lá fazer, voltando à tríade da alma, né? O pilar particular já foi, né? A gente está falando aqui agora justamente da estratégia, da resiliência, né? Da gente conseguir passar a nossa experiência nos próximos 7 dias, né? A experiência do aquariano, da aquariana, né? Vamos agora para o pilar familiar,
Opa, não, tá na hora de virar nada aqui não. Pilar familiar, signo de aquário, tríade da alma, por favor, universos, 2 cartas para o pilar familiar. Não foi. Por favor, universo, 2 cartas, tríade da alma, pilar familiar. Eita, carta invertida. Carta invertida. Essa aqui não foi virada. Carta invertida. Carta invertida da nuvem. Carta invertida. A carta invertida, gente, eu faço a leitura da carta invertida como ponto de atenção, ponto de negatividade, tá bom? Então, da mesma forma, vamos entender agora através da segunda carta o que pode... porque como é que fala? O mais engraçado é que é o seguinte, olha só, sem puxar a segunda carta, signo de aquários, aquarianos e aquarianos, é sobre a questão da carta das nuvens, né? Que é justamente o rei de paus, né? O rei de paus, ele no âmbito familiar, tá, gente? Eu tô falando de ação e espiritualidade, perfeito? Então, não que seja criatividade se fosse no profissional, né? Mas nessa parte de ação e espiritualidade, ainda mais no âmbito familiar, a nuvem, ela traz presságios de confusão, presságios de um momento de turbulência, só que ela está invertida. Então, o invertido veio a calhar, porque para mim é um desbloqueio, sabe, signo de aquários? Então, positivo. A carta pode estar virada com o âmbito de atenção, de alguma coisa a se observar, mas justamente diante do que a carta das nuvens trazem como consequência, quando ela não está virada, perfeito, ela praticamente está desfazendo, ela está desbloqueando um momento de turbulência que você está passando no âmbito familiar. Começamos bem, signo de aquários, muito bem o âmbito familiar. Há certas cartas do baralho Lenormand que realmente a gente já tem a necessidade de entender que são momentos de atenção, perfeito? E a carta das nuvens é uma, tá? Ainda mais sendo o rei de copas, essa questão da ação, da espiritualidade, né? E ela veio invertida, então você pode ter certeza, o momento de turbulência familiar acabou, desbloqueio total. Perfeito? Então vamos lá, e olha que eu nem puxei a segunda carta para vocês, tríade da alma, pilar familiar para o signo de aquários. Por favor, universo, mais uma carta. Peraí pessoal. Ai. Ó. Não, essa aqui não pode não. Cai uma aqui, pessoal. Lírios. Carta dos lírios. Carta dos lírios, pessoal. Que bacana, que bacana. Porque é um momento de turbulência que irá finalizar, findar totalmente, perfeito? É um momento de desbloqueio, que seja que você está passando, sabe? E justamente a carta dos lírios, ainda mais com o rei de espadas, tá? Ela me traz muito uma ideia de decisões justamente com a carta dos lírios, aí é uma questão de equilíbrio. Então, é um momento tumultuado, turbulento que você está passando no âmbito familiar, perfeito? E está acabando. Os próximos 7 dias findou-se. Estabilidade, equilíbrio, paz, perfeito? Mas fica aí um ponto de atenção que me veio agora, quando a gente fala, né, da carta da nuvem, né? A carta, eu estou falando assim, né, pessoal? A carta da nuvem invertida, né? Então, verdades, tá? Por quê? Da mesma forma que a tempestade está terminando, perfeito, a sujeira vem à tona, tá certo? Então, no âmbito familiar, verdades podem aparecer. Signo de aquários, para os próximos 7 dias, muito observar depois dessa turbulência que vocês vão passarem aí,
aproveita esse momento de equilíbrio, né? Esse momento com os familiares, esse momento de verdade, né? Mas fiquem atentos na sujeira que essa turbulência, na hora que porque ela vai estar findada a partir de agora, para vocês signo de Aquários, observe na sujeira que ela deixar. Tá certo? Não se assustem se verdades familiares forem ocultadas de você. Perfeito? Tá? Porque ela traz essa conotação de alerta. A nuvem não importa. Ela é uma tensão mais invertida, ela desbloqueia, mas tem atenção. Alguma sujeira vai ficar. Fica a dica, signo de Aquários. Então, observe bastante, tá? Seus familiares, entendeu? Não deixe de cultivar a harmonia, que é muito importante, entendeu? Lembrando que a tríade da alma, perfeito? Ela foi se baseada nos 3 pilares, conforme eu já comentei com vocês. Particular, familiar e profissional. O particular, como eu disse, que veio justamente dos estudos da Cabala, da Malkuta, né? É o seu reino interior, é a sua energia interior, é a sua estabilidade, é o seu psicológico, perfeito? Da mesma forma que isso influencia nas suas relações, que são os familiares, perfeito? O signo de Aquários. E realmente esses 2 pilares, particular e familiar, influenciam diretamente o 3º pilar, que é o que? O profissional, que é as suas realizações, suas conquistas, entendeu? Então, veja bem, você vai precisar de muita cautela, certo? Nesse pilar familiar de você, signo de Aquários, tá? Porque realmente você terá o equilíbrio, porque realmente após a tempestade vem a calmaria sempre, perfeito? Mas observe as sujeiras. Fica o ponto de alerta para vocês aí, tá bom? Signo de Aquários. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, antes a gente ir para o 3º pilar da tríade da alma, tá, pessoal? Que aqui também a gente, com base na leitura que a gente realiza aqui, tá perfeito? Nós damos orientações, né? De uso de cor, né? Arquétipos, pedras e cristais e também números da sorte, conforme as cartas apresentarem aqui, e datas também. Combinado? Então vamos lá. 3º pilar, tríade da alma, signo de Aquários. Por favor, 2 cartas agora para o âmbito profissional, universo, por favor. Oxi. Carta invertida, criança. Vou mostrar para vocês aqui, né? Que é o valete de espadas, mas invertido, tá? A criança tem tudo a ver com a sua doçura, né? Com a sua inocência, né? Mas quando ela sai justamente já iniciando, né? Ainda mais com como é que fala? Com um valete de espadas, tem a ver com o seu intelecto, né? Toda a questão de decisões, intelecto com decisões do âmbito profissional e invertido, porque a questão da carta da criança, perfeito, me conota muito a ideia de imaturidade. Imaturidade no âmbito profissional. Mas por quê? Por quê? Por que essa possível imaturidade? Porque não tem outra definição para a criança com carta invertida, tá bom? Signo de Aquários. Nós não sabemos de tudo, né? Mas se você quiser opinar, pode colocar nas mensagens aí, tá bom? Mas no pilar profissional, tá? Signo de Aquários, aquarianos e aquarianas, tá certo? Eu tô vendo já iniciando nos próximos 7 dias com um pilar profissional, justamente puxando para a questão da imaturidade, perfeito? Então vamos lá, por favor, uma segunda carta, tríade da alma, pilar profissional para o signo de Aquários, por favor, universo. Vamos ver, já temos a carta aqui da criança invertida, né, imaturidade. Vamos ver, maturidade profissional de quê? Vamos ver aqui, né, o que vai sair. Ó. Torre, carta da torre. Perfeito, pessoal? Carta da torre. 6 de espadas, de novo, né? Todo esse processo, né, de decisão, né? De espadas, né? Processo de decisão, de decisões. Nós temos aqui uma maturidade, criança invertida, né? E no âmbito profissional nós temos a torre.
A tríade da alma, pessoal, ela é interessante a gente até esclarecer para vocês, né? Nesse ao longo de mais de 4 anos, né? Trabalhando e já aperfeiçoando a tríade da alma, ela tem por que três pilares? Conforme eu expliquei, né? É o interior, né? Praticamente, as suas relações e as suas realizações. Por isso, particular, familiar e profissional. Perfeito? Mas, no seu cotidiano, como nós estamos aqui no processo de experienciação, tá? Signo de Aquários, você pode ter certeza, nunca os três pilares vão estar 100%, ok? Na nossa dinâmica, como está aqui a nossa passagem terrena, é que você experiencie. Então, pelo menos para você se ancorar, um dos três pilares vai estar 100%. Vocês entendem? Signo de Aquários, aquarianos e aquarianas, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui uma condição, olha só, uma condição aqui em que nós temos dois pilares aqui que apareceram cartas invertidas. Perfeito? Só que uma positivamente, né? Que é a carta das nuvens, né? Que gerou essa condição de desbloqueio, né? Que justamente após essa confusão, esse turbilhão que você estava acabando, tudo está se cessando. Perfeito? Seja por causa que você tenha causado ou realmente demanda espiritual, não importa. Está findado. Perfeito? Mas que você observe a sujeira que deixar. E justamente aproveitando os lírios, que é o equilíbrio, né? E você também, justamente, tem aqui o pilar, né? O pilar particular que fala, né? Falei resiliência, né? Eu falei de resiliência e também de estratégia, né? Como é que eu vou te falar? Da astúcia, né, que a raposa traz, né? Então, desse momento, né, que você tem que vivenciar, não pode deixar de vivenciar e que você também não pule etapas de forma nenhuma, né? Que seja paciente e vença, não é mesmo? Então, os pilares, né, eles com certeza sempre vão estar ambientados, ou dois pilares vão estar 100% e o outro vai estar o quê? Precisando de equilíbrio. Ou um pilar vai estar 100% e os outros dois precisando de equilíbrio. E olha o que eu estou vendo aqui, por incrível que pareça, tá? Que eu vejo o seguinte, eu tenho uma torre, perfeito? E tem uma imaturidade aqui, perfeito? A torre significa distanciamento, perfeito? Então estou falando do âmbito profissional, sabe? Então assim, ele traz a conotação no âmbito profissional de isolamento. É um aquariano, uma aquariana, um grupo aqui direto, tá? Que eu estou falando, é só um grupo realmente, que realmente vivenciou, trabalhou, estudou e agora está no cume. Entendam, aquarianos? Perfeito? Vocês conquistaram, vocês estão no cume, tá certo? Vocês não precisam praticamente, vocês estão independentes, vocês trabalham independentes, tá certo? Seja empresas ou seja sua empresa própria, perfeito? Mas diante justamente dessa independência que você tem aqui, há um padrão de maturidade. Olha que interessante. Então, é um aquariano, é um grupo de aquarianos e aquarianas bem-sucedidos que eu estou falando, perfeito? Bem-sucedidos, mas que estão num espaço absurdo de distância dos demais, certo? E às vezes causando uma certa imaturidade no seu comportamento profissional, perfeito? Justamente no seu âmbito profissional. Tá bom? Eu acho que isso aqui é uma questão justamente de trazer justamente que a gente vibre, né, com as conquistas, né, porque são aquarianos bem estabilizados no trabalho, perfeito? Bem conceituados, praticamente independentes, às vezes são grandes líderes nas suas empresas que trabalham, perfeito? Mas há um distanciamento com o resto, justamente, vamos dizer assim, da sua equipe. E aí, com um certo comportamento de maturidade. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente frisar aqui nesse ponto a questão do comportamento, sabe? Porque é um aquariano realizado profissionalmente, perfeito? Mas né, a gente necessita das pessoas, né, aquarianos? Então, fica a dica, porque é necessário aqui tratar essa maturidade no âmbito profissional, perfeito? E seja como é que fala?
um momento em que você possa refletir, sabe? Refletir qual que é a melhor estratégia, certo? Porque realmente nenhum ser humano sabe de tudo. Mas a gente precisa saber quem sabe também. Então a gente precisa do próximo, perfeito? O caminhar, ele é uno, ele é individual, perfeito? Mas você, às vezes, para conquistar mais rápido as coisas, você precisa do próximo, perfeito? Então, por isso que se vem a consistência de, justamente, de grupos, né? Se faz necessário o trabalho em grupo nas empresas, né? Então eu estou falando aqui para um grupo muito seleto de aquarianos resolvidos, realizados, que precisam tratar essa maturidade profissional com o seu grupo, perfeito? Não conseguimos fazer tudo, uma hora a gente vai precisar de ajuda, perfeito, aquarianos? Então, como é que fala? O que eu posso só deixar para vocês, dar mais numa condição favorável que eu estou colocando aqui, o pilar profissional dos aquarianos, perfeito? Que você tente superar essa diferença, essa imaturidade com o seu grupo profissional, né, com os seus subordinados, na maioria das vezes aqui, tá? Com muita clareza, sabe? Não vai deixar de ser firme, perfeito? Você não vai deixar justamente de ser a referência que foi até o momento, perfeito? Mas é necessário que você também abra um pouco a guarda, sabe? Eu acho que ambos os lados, e ainda mais se tratando se você for CLT, eu acho que a empresa toda vai ganhar com isso, perfeito? É uma dica de adaptação, porque o signo de aquário está bombando aqui, esse grupo aqui está bombando, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, continuando aqui, perfeito? Tríade da alma, fechamos aqui os 3 pilares, né? Então, muitas coisas boas aqui, coisas para se ter muita atenção, não é mesmo? Então, vamos lá, o que eu posso indicar para vocês aqui? Para arquétipo, sabe? Ainda mais esse processo aqui em que você precisa fazer essa adequação, né, para poder justamente tratar essa maturidade, né? Então, gente, eu volto a dizer, você só tira o que ressoar positivo para você. Se você acha que não se enquadra, ok, vai justamente nas outras leituras do canal procurando justamente a sua lua Vênus ou o seu ascendente, correto? Com certeza, alguma das mensagens que foram passadas nos outros signos vai ressoar positivamente para vocês, combinado? Então, seja aqui no âmbito profissional dos aquarianos, né? Seja no âmbito profissional aqui que a gente tem essa imaturidade para a gente tratar no âmbito justamente de convivência profissional, né? Seja essa questão, né, da parte familiar, né, que a turbulência cessou, seja lá o que você passou no âmbito familiar, seja na sua família cônjuge, ou na sua família de irmãos e mães, certo? Cessou essa tempestade que estava acontecendo, perfeito? Seja encomendado ou não, tá? E realmente esse equilíbrio ele se faz necessário agora, mas que você não deixe de observar a sujeira, né? E isso ficou muito bem gravado aqui na minha cabeça, tá bom, aquarianos? Tá? E para o âmbito particular é isso, vivencie a experiência no momento, tá bom? Nos próximos 7 dias. Então, nada melhor que a coruja, arquétipo da coruja, signo de Aquários. A coruja, ela clarifica e ela também purifica, tá? A própria essência do arquétipo da coruja é de purificação, tá? E aí tem a questão também de clarificar, como também da sabedoria, perfeito? Então, nesse momento em que você precisa tratar essa imaturidade profissional, perfeito, com seus colegas de trabalho, tudo. Então, use o arquétipo da coruja para ajudar no momento certo, né? No momento de muita sabedoria da coruja, ela possa te incentivar a pegar justamente aquele gancho, né, em que a pessoa liberar acesso a ela e você tentar fazer um canal de comunicação, não é mesmo? E justamente a coruja se aplica praticamente nos outros 2 pilares, né? Então, da mesma forma que eu te falei para você observar a sujeira no âmbito familiar, a coruja está lá, use a sabedoria. Perfeito? Arquétipo da coruja. E também justamente na experienciação do âmbito particular, intelecto psicológico que você vai estar passando, entendeu? É experiência, tem que passar. Perfeito? Então, arquétipo da coruja para vocês, tá bom?
diante dessa turbulência, agora me veio um ponto aqui, falando do âmbito familiar aqui, dessa nuvem invertida, né, a carta das nuvens invertidas, né, que a tempestade está sendo findada, né, interessante, porque toda tempestade tem sujeira, você vai observar essa sujeira, né, por isso eu indiquei o arquétipo da coruja, mas que se você, por exemplo, cristal, tá, se você tiver o cristal selenita, tá, em casa, use bastante, e se possível, use ela inclusive para a limpeza do seu organismo. Pegue ela e vai passando no seu ombro, no seu rosto, tudo. E aí justamente deixe ela carregando justamente no cantinho da sua casa. Então aí é uma questão muito de dinâmica, né, de uso das pedras e cristais. Mas use bastante selenita, tá? Nos próximos 7 dias, tá? Isso aí vai te ajudar muito a limpar, porque você deve estar saindo dessa turbulência familiar realmente bastante esgotado, bastante pesado, entendeu? Selenita para dar uma limpada justamente na sua aura, combinado? Signo de Aquários. E vamos lá, o que faltou? Cor, por que não? A gente está falando de limpeza, perfeito? E justamente acesso à cor branca. A cor branca, tá? Ela purifica, ela abre espaço, né? Ela é receptiva, entendeu? Então, para esses 3 cenários, os 3 pilares da tríade da alma, particular, familiar e profissional, use branco para os próximos 7 dias, combinado? E pessoal, vamos lá, aqui para a gente encaminhando aqui ao final da nossa leitura, os números da sorte, vamos lá, 14 e 21, perfeito? Mesmo que seja invertido, tá, pessoal? A gente pega o numerador, número 6 e número 30. Perfeito? Também, mesmo que seja invertida, tá? Número 13 e número 19. Perfeito? 6 números estão aí. Intuitivos. Gosta das minhas sugestões, né? E não deixe de apoiar o canal, né? Se você for contemplado, perfeito, mas use sempre com moderação esses números da sorte, né? Então vamos lá, vamos números 4, 19, 28, 35, 36, 47. Se quiser copiar, volta o vídeo aí para vocês anotarem, combinado, pessoal? E, pessoal, sempre eu peço, o canal é novo, né? O canal novo na todas as plataformas, né? Eu peço muito que vocês não deixem de criar engajamento. Então se inscrevam, por favor. Assim o algoritmo vai entender que é relevante para mais pessoas e vai justamente fazer a distribuição, combinado? E não deixe de fazer o triplo C, conforme eu pedi no início da sua leitura, né? Curtam, compartilhem e comentem, né? Eu gosto muito de pedir para vocês comentarem, se não nas mensagens, mas que você anote no seu caderno para os próximos 7 dias, né? Então fica assim a frase para você: supere com clareza, não, melhor, supere com estratégia e clareza. Isso aí, supere com estratégia e clareza. Ótimo, supere com estratégia e clareza. Ótima frase para você, signo de Aquários. Pessoal, então para finalizar aqui eu vou fazer uma leitura sobre os oráculos, tá? As cartas oráculos do Lenormand, perfeito? Para a gente fechar com chave de ouro essa leitura de vocês aqui da tríade da alma do canal Elion Zoar. E voltando a repetir, eu sou Gustavo Luzan, tá bom, pessoal? Vamos lá. Universo, por favor, uma carta de ancoramento e fechamento da tríade da alma para o signo de Aquários, por favor. Oráculos Lenormand. Pessoal, caiu 2 cartas, então vou voltar elas para o baralho. A carta e o lírio, é uma carta só de ancoramento. Vou voltar elas para o baralho, tá, pessoal? Virou. Muito bom, muito bom, muito bom. A carta da estrada, signo de Aquários. Carta da estrada. Então vamos lá. A carta da estrada
representa escolhas, decisões, caminhos e direções na vida. É um símbolo de encruzilhadas e bifurcações, onde você é confrontado com opções e oportunidades que podem levar a diferentes destinos. Indica a necessidade de tomar decisões importantes em sua vida, escolher entre diferentes cursos de ação e decidir qual caminho seguir. Esta carta sugere a importância de avaliar suas opções cuidadosamente, seguir sua intuição e estar aberto para novas experiências e possibilidades que podem te apresentar em seu caminho. Nossa, perfeito, hein? Perfeito, ainda mais do pilar particular. Olha só, signo de Aquários, muito bom essa leitura, positiva, muito bacana, né? Então, só os devidos cuidados, né? Com observar bastante, né? Use o arquétipo, use o branco, use a selenita se possível, entendeu? E espero estar com você na próxima semana, trazendo novos vídeos e uma leitura novamente da Tríade da Alma, aqui do canal Elion Zoar. Eu sou Gustavo Luzon e me despeço com muita gratidão de todos vocês. Até!